Aí, 3, 2, 1, claquete. Já pode colocar presente lá, viu? Estamos gravando e vamos trabalhar aqui com o conceito de onda. Show? Que conceito de onda, Simon? O conceito de interferência de ondas. Aqui é um pouco melhor, né? Explorando mais as dimensões. Só uma reguinha aqui para não ficar tão coisa, não? A reguinha era um pouquinho torta. Já dá para a gente ter uma dimensão. Tá ali. O que nós vamos fazer ali, moçada? Desenhar ondas. Vamos de verde. Dá para perceber que a gente tem ondas de mesma frequência, né? Mais ou menos enquadradas aqui, a gente consegue perceber isso. Tenta fazer o mais próximo possível, tá? Na sua figura aí. Aqui está o que nós chamamos da geradora de fonte, né? A fonte F1, a onda que está gerando, né? A fonte que está gerando a nossa onda, e aqui a F2, né? A fonte que está gerando a nossa onda 2. Essas ondas, primeira coisa que você precisa compreender, estão em fase. O que é esse negócio de estar em fase? Você vai pegar a fonte que está criando a onda e observar o que ela cria primeiro, tá vendo? Sempre saindo dela, crista. Aqui, crista. Se uma onda começa com crista e a outra começa com fase, diante de sua fonte, né, F1 e F2, a gente diz que elas não estão em concordância de fase. Então, as nossas ondas aqui estão em concordância. Isso num geral, né? Geralmente a gente só coloca que está em fase e não está em fase. Mas para ficar elegante, estão em concordância de fase. Né? Se você for esquecer isso aqui, bonito, por favor, né? Lembre-se lá de puxar uma setinha, escrever crista, crista, começam com crista, sei lá, né? Um jeito aí para você não esquecer desse detalhe que é importantíssimo, inclusive para matemática daqui a pouco. Então, eis a nossa onda 1, gerada, eis a nossa onda 2. Essas ondas têm as suas fontes distantes do ponto onde a gente está querendo localizar a interferência. Simon, como assim? Te explico. É como se tivesse aqui, ó, uma fonte 1 aqui, uma fonte 2 ali, emanando rádio para tudo quanto é lugar, onda para tudo quanto é lugar. Eu viro para você e pergunto, qual é a interferência das duas aqui nesse ponto? Imediatamente você entende que da fonte 1 até esse ponto, tem uma distância. Da fonte 2 até esse ponto, tem uma distância. E essa distância, né, que nos dá o que nós chamamos de delta, né, a diferença de distância entre as duas, é importante na hora de calcular a interferência. E como que isso foi mostrado para nós? Através da interferência em duas dimensões em uma mesma linha. Eu quero que você entenda esse F1 e esse F2 como se fosse assim, ó. Antes de colocá-las aí, né, em tudo quanto é ponto, em qualquer ponto, como se estivesse aqui, ó, F1 aqui e F2 aqui. Você consegue compreender? Na mesma linha. E eu quero analisar a interferência aqui nesse ponto. Então, da F2 até esse ponto, tem esse caminho.
E da F1 até aquele ponto, tem esse caminho. Elas estão uma sobre a outra. Eu só estou desenhando aqui embaixo porque colocar tudo junto aqui em cima talvez ficasse um pouco confuso para você enxergar. Então é como se a gente pegasse essa onda F2 aqui, dessa fonte F2 e jogasse aqui para cima, embolasse com a onda F1. Então tá claro para você perceber, bastante claro, que da fonte F2 até o ponto que a gente está querendo analisar a interferência, né, existe uma distância D2. E da fonte 1 até o ponto aonde a gente está querendo analisar, existe uma distância D1. E existe uma diferença entre essas distâncias, que eu não sei se você concorda comigo, é D1 menos D2. É esse pedaço aqui, ó. Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim. Que é tipo aquele pontilhado que você colocou ali em cima? Seria aquela distância ali? Ou não? Sim, Certo. exatamente. Então, se você trouxer aqui para cima, vamos nessa? Eu quero analisar a interferência nesse ponto. Perfeito? Então, esse é o ponto que eu quero analisar a interferência. Fazendo via desenho, você já sabe a interferência que vai dar ali. Qual é a interferência que está acontecendo ali neste ponto? Na hora que você trouxer aqui para cima, eu tenho uma crista com um vale. Que interferência é essa? Destrutiva? Perfeito. Então, nós temos uma interferência destrutiva. Matematicamente, olha o que a galera percebeu. Chega aí, hein? Agora preste muita atenção. Essa pontilhada, que foi o que o Danilo já observou, é a diferença de caminho entre F1 e F2. Porque de F1 até o ponto que a gente está analisando, nós temos D1. De F2 até o ponto que a gente está analisando, nós temos D2. E o que é esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui é justamente a diferença ΔD entre os dois caminhos. E eu não sei se você concorda, mas dentro dessa diferença está cabendo quantas ondas? Quantas ondas cabem para essa rádio, né? Quantas ondas cabem dentro dessa diferença ΔD aqui? Meia onda. Meia. Se você não reparou, né? Daqui ΔD é isso aqui em cima, ó. Quem concorda? Tá percebendo o que eu pintei aqui? Sim ou não? Tranquilo? Sim, sabe? Então, dentro desse ΔD, que é o quê? D1 menos D2. Simon, pode ser a maior, a distância 2 menos a 1, sempre a maior menos a menor, né? Mas dentro desse ΔD, nós temos uma metade de onda, uma meia onda. E, meu querido, posso fazer um parênteses? Agora eu vou precisar, pausa aqui, tá? Já reexplico, mas vou precisar da sua tela mental, como diz. Tá vendo esse ponto F2? Se a onda começasse aqui na frente, vamos desenhar ela? Se a onda começasse aqui, tudo bem? Olha lá, crista, porque começa com crista, né? Assim a gente definiu nossa figura. Qual seria a interferência? Construtiva. Construtiva. Só que agora, a distância da fonte 1 até a nova fonte 2, não seria tudo isso aqui? Que é uma oscilação. Quantas ondas cabem aqui? Uma. Uma onda. Só que uma onda não é a mesma coisa que duas metades? Sim, sim. Sim, moçada. Uma onda não são duas metades?
Sim, né? Vocês já disseram sim. Ok. Então, veja, matamos a equação da interferência. Perceba, de uma forma geral, vamos lá, escrever? Portanto, a equação da interferência será ΔD, que você já sabe o que é, né? D1 menos D2 é igual a 1, 2, 3, 4, sei lá quantas metades de onda, ou seja, N comprimentos de onda. Essa é a equação da interferência. Simon, mas esse N pode ser par ou pode ser ímpar. Perfeito. Nós acabamos de mostrar para você que, em concordância de fase, se o N for par, ou se o N for ímpar, a interferência será diferente. No primeiro momento, era destrutiva. Está aqui a fonte 2. A distância era de uma meia onda. 1 é ímpar. Portanto, quando o N é ímpar, a interferência será destrutiva sempre. Agora, num segundo momento, que eu arredei a fonte 2 para frente, a interferência ficou construtiva, né? Eu tinha uma onda inteira, que são duas metades, 2 é par. Quando o N é par, nós temos uma interferência construtiva. Isso aqui, pelo amor de Deus, sabendo-se que lambda é o comprimento de onda, das ondas que se interferem, N é o chamado número de interferência, ok? É um número inteiro, de 1 ao infinito, mostrando para você se par ou ímpar, se a interferência é construtiva ou destrutiva. Simon, agora que eu sei montar e entendi o porquê, eu não vou ficar fazendo esse desenho toda hora, claro que não. O enunciado nem permite isso, a gente vai fazer exercício agora, você vai entender como que o exercício chega até você. Porém, é um decoreba. Eu preciso gravar a equação ΔD n lambda sobre 2, pronto, fato, ok? Gravei a equação cujo n par ou ímpar vai me dar a interferência construtiva ou destrutiva. Porém, tem um asterisco dentro desse quadro. Aonde está o asterisco? Estão em concordância de fase. Perfeito. Sabe por quê, Dan? Sabe por quê, segundo ano? Se essa fonte 2 continua aqui com a distância de uma metade, mas ela começa como vale, não vou refazer a figura, olhe na tela mental, né? Se essa fonte 2 começa aqui para baixo, vale, esse vale não ia bater com o vale de cima? E aí aqui eu teria uma crista que ia bater com a crista de cima, e aqui um vale que ia bater com o vale de baixo. Se a fonte 2 começa com vale, ou seja, não em concordância de fase, fora de fase, né? Não está em concordância de fase com a fonte F1, a distância de uma meia onda daria interferência construtiva. Oh, mas a interferência construtiva não tem que ser par? Você está falando uma meia onda? Par e ímpar, construtivo e destrutivo para concordância de fase. Se não tiver em fase, inverte. O par vira destrutivo e o ímpar construtivo. Então vou precisar ainda lembrar disso? Vai. Mas eu quero anotar isso para você. Vou chegar de lado, pode meter o printão aí? Printou? Quem printou? Quem printou? Fala para mim. Printei, certo. Printou, mandou lá. E aí, preste atenção.
atenção. E aí a nossa matéria vai começando a ficar um pouquinho mais interessante, né? Para fechar, resumex. A equação sempre é delta D N lambda sobre 2. Perfeito? Tranquilo? Aí a gente vai colocar a chavona aqui. N par construtivo, N ímpar destrutivo. Isso aqui se tiver em fase. Perfeito? Agora, N par destrutivo e N ímpar construtivo não tiver em fase. Tem coisa mais fácil que isso? Tem ou não? Mais fácil que anda pra frente. Termina aí de copiar, né? Todo certão, Pois bonitão, é. ppp. Fala para mim. O que foi, Dan? Ah, não, eu só falei foi, já. Ah, disse que foi. Se foi, foi, tá bom, né? SN, então, é tipo meio, você vai considerando. O N é um número Isso. inteiro. 1, 2, 3, quantas metades eu tenho? Ok? N1, N2, N igual a 3. Vou passar um exercício agora para você, Ah, tá? sim, agora eu consegui entender. Beleza. Você vai entender melhor agora. É só abrir aqui. Facinho de achar também, né? Você tá vendo?
Vamos nessa? Veja só, esse é o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, tá bom? Exemplo simples. Ó. Exemplo 1. Show? Eu tenho uma fonte sonora. Perfeito? Que vai mandar uma onda aqui por esse caminho. Direto até o ponto que a gente está querendo observar, vou chamar de ponto P. E ela vai mandar também por outro caminho aqui embaixo. Fazendo com que o som sofra aqui uma reflexão. Som não, a onda, né? É uma onda eletromagnética, tudo bem? A distância da fonte até o ponto P é de 8 metros, ok? E essa altura aqui, até o ponto onde ela está tocando, né, o solo, é de 3 metros. Perfeito? Está dizendo que essa fonte emite som de 85 Hz. Falei som de novo. Emite ondas de 85 Hz. Ok? Então, uma onda ela vai emitir de forma direta até o ponto P e a outra onda ela vai emitir sofrendo reflexão aqui no ponto médio, né? Bonitinho aqui. No meio, sofrendo reflexão até chegar no ponto P também. Então, nós temos aqui um caminho chamado de caminho A, e nós temos aqui embaixo o caminho chamado de caminho B. Perfeito? Então, chega até aqui e chega até aqui. É claro que a onda que vem pelo caminho A e está batendo aqui, a onda que vem pelo caminho B e está batendo aqui, vai sofrer aqui uma interferência, elas vão se interferir. Ele quer saber qual interferência acontece no ponto P. Construtiva ou destrutiva? É o que ele quer saber, ok? Para saber se é construtiva ou destrutiva, quantas informações eu preciso? Fala para mim. Quantas informações eu preciso para saber se é construtiva ou destrutiva? Quantas? Duas. Tenho quase certeza que é duas. Duas. Qual que é a primeira informação? Se está em fase ou fora de fase. Perfeito. Qual que é a segunda informação? Se o número é par ou ímpar. Show. Muito bem. Heitor mandou, mas mandou muito. Então, eu quero saber fase ou não e o valor de N, o número de interferência. Ok? É o que a gente precisa saber. Nesse exercício, é uma fonte sonora, então é som mesmo, tá? Não estava viajando, não. É uma fonte sonora e a velocidade do som nesse exercício é de 340 metros por segundo. Primeira pergunta que eu faço para vocês: essas duas ondas estão em fase ou fora de fase? Imagino que em fase. Por quê? Ah, por conta do onduladinho ali, ó. Eu peguei o A ali no início, Não, ficando isso é lá. só um desenho meu. É só um Ah, desenho então sei qualquer. lá. No livro, né, no exercício do vestibular, pra você ter uma ideia, são caminhos, são retas. Uma reta aqui e duas retas aqui. Aí nem onduladinho tem. E aí, para você, essas duas ondas, fase ou fora de fase? A fase ou a não fase depende do quê? Que eu expliquei para vocês?
para estar em fase e fora de fase, depende do quê? Fala aí para mim. Depende do quê? De novo, para estar em fase ou fora de fase, depende do quê? Fala, Guilherme. Esqueci. Velho. Delta D. Delta? Não. Delta Para D, estar em que fase e fora de fase, depende de quê, moçada? Do que, moçada? Ali no desenho ali que eu acabei de fazer, as ondas estavam em fase. Por que que elas estavam em fase? Que o número era. Não, Elas- nada de número. Por que que as ondas estavam em fase? Por causa do N, é construtiva ou destrutiva. Mas por que que as ondas estavam em fase no desenho que eu acabei de fazer? Aquele negócio lá, porque quando uma estava em vale, a outra estava em crista, na mesma posição. Não é o começo da onda? É isso que você está me Então, dizendo? isso. Começo da onda? Mas quem é que gera crista ou vale? O- Quem é que gera se é crista ou se é vale? Quem é que gera a onda? Força. Frequência. Esse F aqui é de quê, meus lindos? Fonte. 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 Depende da fonte. Agora me ajuda, por Mete um favor. força e uma frequência ali pra Mas você se ver. depende da fonte, não depende do delta D também, não. Não, o delta D está relacionado com o tipo de interferência. O delta D ele vai estar junto com o N, dizendo se é construtiva ou destrutiva. Eu estou dizendo, estar em fase e fora de fase depende exclusivamente da fonte, porque tem fonte que só gera pulsos crista. Começa com crista, começa com crista. Tem fonte que só gera pulso vale. Começa com vale, começa com vale. Tá entendendo? Depende da fonte. Quantas fontes tem nesse exercício aqui? Uma. Uma. É ele que está mandando onda tanto para frente quanto para baixo. E eu acredito que manda para cima, para trás, para todo lado, ok? Só que o exercício pegou apenas essas duas para brincar de interferência. Então, meus amigos, se é uma fonte só, essa onda A, desculpa, essa onda que vai pelo caminho A e a onda que vai pelo caminho B, elas não são iguais? Sim ou não? Sim, pode falar que sim, sem medo. Isso significa então que essas ondas estão em fase. Poxa, se você for esquecer, anote uma fonte só. Fase Tipo e assim, Simon, oposição eu de admito que fase eu depende não ia dizer fonte da nunca, fonte. entendeu? Tudo bem, Eu não ia falar fonte. Eu ia falar que era a direção das ondas, só que é lógico, tem isso aí vai ser problema. influenciado pela Agora fonte você também. sabe que é a fonte? Lógico. Então, agora já Agora está ficou show. valendo, entendeu? Já está valendo. Amanhã você respondendo fonte, hoje à tarde respondendo fonte, está valendo. E aí, meus queridos, veja, para descobrir o N, eu preciso de duas coisas. Vamos olhar para cima? Eu preciso de lambda e de delta D. O lambda está fácil. Vaca, lambda e farinha. O cara te deu velocidade e frequência, eu já vou matar aqui, ó. Lambda é velocidade sobre frequência. Então, o lambda é 340 dividido por 85. Esse é o comprimento das ondas, porque são iguais, né? E sempre, né? A interferência acontece com ondas de mesma frequência. Então, elas têm que ser iguais, têm que ter a mesma frequência e, portanto, o mesmo comprimento de onda. Quanto que é 340 dividido por 85? 3 ou 4. 4, perfeito? Exato. Então, 4 metros. Show, já temos o lambda. Agora falta o delta D. Uma distância já está pronta. 8 metros. Vamos botar aqui na frente? DA igual a 8 metros. Está faltando DB.
Qual que é a distância para sair daqui, tocar aqui embaixo e chegar no ponto B? No ponto P? Qual foi a distância percorrida pelo som? Ia ser o dobro da. É o dobro, não? Certeza? Não. Você falou que o Ah, ele vai. A é igual B ali, 3 a para baixo. distância. Mas Você precisa saber refletiu quanto o B. vale isso aqui, não precisa? Exato, esse que é o problema. Problema não, né? Essa é a solução. É, Porque É porque os dois lados é igual, né? se eu fechar aqui, ó, o cara falou que isso verdade. aqui é a mediatriz lá em cima, né? O ponto médio. Então nós temos 4 metros aqui. E a altura aqui era quanto? 3 3, que eu apaguei. metros. 3 metros. Então nós temos aqui um Nossa, que pitagórico, né? legal. 3, 4. Quanto Legal. vale esse lado? 5. 5 metros. E é óbvio que isso aqui vale 5, lá vale quanto? 5 também. 5 também. 5. E a distância DB, 5 mais 5, 10 metros. Por essa a galera não esperava, né? Você aí pegou com as Lógico, calças do chão pra jamais. baixo, que nem eu tô falando. Bonitos, eu vou apagar aqui em cima, né? A gente já está flagrando já, mas só para a gente não perder, ter que apagar o quadrinho. Jogando na equação, nós temos ΔD, aí você me perdoa, tá? Começou o exercício aqui embaixo, finalizar aqui em cima. Nós temos n lambda sobre 2. Substituindo os dados, teríamos aqui embaixo, ΔD maior menos o menor, 10 menos 8, igual a n, o nosso lambda, 4 metros, está aqui embaixo, sobre 2. Ok? Simplifiquei de aqui, nós temos, né? Sobra um 2 aqui para a gente. E do lado de cá, 10 menos 8, sobra 2. Então, o que nós temos aqui seria 2 de um lado, N2. Não é isso? Perfeito? Como diz o Teixeira, N igual a 1. O que me garante o N ímpar. Como estão em fase, N ímpar não é a interferência destrutiva? Sim. Sim, senhor. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Destrutiva. Ok? Tudo isso porque o nosso N deu 1. Fala para mim se é difícil. É até bonzinho de fazer, né, não? É legalzinho. Esse aí é bacana. Entendeu? Melhor É do legalzinho que de fazer. MRU, né, velho? Nossa Senhora. É legalzinho de fazer, tranquilinho de fazer. Tem outros modelos, né? Tem fonte uma de frente para outra, fontes, né, atravessadas, enfim, vários modelos. Mas a didática da questão sempre passa por ali. ΔD, N lambda sobre 2. Quando eu perguntei, e fiquei muito contente com a resposta do Heitor, poxa, o que depende a interferência? Né, do que depende a interferência? Então, vocês falarem para mim que a primeira coisa é a questão da fase e a segunda coisa é a questão do N, é por aí mesmo. Oriente-se no exercício. Olha que interessante. Eu vou ler para você rapidinho, está finalizando o nosso tempo. Olha o enunciado dessa questão e procura alguma coisa que fale de fase na minha leitura. A figura é essa, tá? A figura era exatamente essa. Aqui embaixo tinha um lugar de reflexão, né? Onde havia os dois caminhos e as dimensões 8 e 3, certinho. Olha o texto. Considere uma fonte sonora F e um observador no ponto P, conforme a figura. Admita que o observador receba o som de F pelos caminhos 1, direto, e 2, com reflexão. É que eu botei A e B, era para ser 1 e 2, tá bom? Sendo 85 Hz a frequência das ondas, verifique-se se em P ocorre interferência construtiva ou destrutiva
adote para a velocidade do som o valor 340 metros por segundo. Repare que em momento algum o cara falou para você de fase. Então é a sua total sagacidade para observar e falar assim, olha, velho, essa onda e essa onda é a mesma onda, apenas estão chegando até o ponto P por caminhos diferentes, mas estão saindo de um mesmo lugar. Então, se é uma fonte só no exercício, estarão em fase batata sempre. Se tiver Certo. duas fontes, é que eu vou precisar responder, procurar alguma coisa no enunciado. Fala, Dami. Aqui eu escrevi, tipo assim, frequências muito próximas. Então, pode ter um caso em que, por exemplo, em uma fonte vai ter uma frequência, na outra, Para e aí o calcular, lambda vai ser não. diferente? Para calcular, Ah, não, beleza. justamente por conta disso. Eu digo para você que para acontecer interferência, né, a interferência se dá quando ondas de mesma frequência se encontram. Ponto. Só que a gente admite o muito próximo também. Mas se você quiser, né, vai me confundir esse muito próximo, quiser já modificar o seu próprio texto lá e já colocar mesma frequência sempre, ok, porque a nível de cálculo, mesma frequência sempre. A nível teórico, pode ser que o cara explore isso em exercício, o que não é muito comum, mas tem que ser frequências assim, praticamente iguais, tá? Não é uma questão de, a minha é Não, 100 sim, isso aí eu Hz, a minha é entendi. 100,5. Não, são frequências praticamente iguais. Então, para nível de cálculo, como eu preciso de um lambda para jogar ali, eu vou precisar de apenas uma frequência, tá bom? Então, sim, para calcular, você nem precisa preocupar com esse tipo de assunto. Conseguiram printar aí, /copiar? Eu vou mandar no grupo lá. Então tá bom. Foi. Obrigado. Ô, Simon, Fala para mim, Heitor. só um negócio que deu confusão aqui. Questão de estar. Como é que é? Tá ou não em fase. Sim. Tipo assim. Se tiver mais de uma fonte, então tá fora de fase. É porque você Não, falou que tinha que olhar no não. enunciado. Se tiver duas fontes, que é o que a maioria dos exercícios vai trazer, ele tem que falar para você no enunciado se as fontes estão ou não estão em fase. Tá? Vai ser dito para você lá no enunciado, porque você pode ter duas fontes aqui, uma fonte 1 e uma fonte 2. A fonte 1 gerando crista primeiro, tá vendo? E a fonte 2 gerando crista também. Essas ondas estão em fase, porque geram crista e crista perto do número, né, perto do nome da fonte. Então, se tem Sim, mais de uma fonte, pode estar em fase, só que o exercício vai ter que te falar, tá bom? A fase, ela só se as fontes, tipo, só se começar igual. Crista, e Isso, vale. isso aí. Olhe Entendi. sempre o começo, bom? Então, essa aí que é a regra. Beleza. É muito fácil.